Google Maps versus Waze. Qual aplicativo de GPS você deve utilizar depois das atualizações que os dois receberam? Os dois principais aplicativos de GPS receberam grandes novidades no ano de 2026. A gente mostrou elas por aqui em vídeos do YouTube do Aprendemos Juntos. E nós fizemos um vídeo também no ano passado te dizendo qual o melhor aplicativo de GPS entre esses dois para você escolher. Só que depois das novidades e das atualizações, pode ser que a nossa opinião tenha mudado. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar as novidades de Waze e Maps, aqui com testes reais, e claro, a gente vai debater sobre qual a melhor escolha para cada tipo de uso. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal. Antes de eu começar a te mostrar aqui as novidades, é importante você entender que o Maps e o Waze são do Google. Para quem não sabe, o Google Maps, todo mundo já sabia, era do Google. E o Waze também já há um bom tempo foi comprado pelo Google. Então o que a empresa está fazendo? Ela está distribuindo atualizações e novidades um pouco diferentes para cada um dos aplicativos. O Waze mais focado em comunidade e o Maps mais focado em um hub até de serviço e de locais. Vamos entender melhor com as novidades para que a gente possa então trocar uma ideia sobre isso. Começando com o Waze, está aparecendo aqui do ladinho na sua tela a captura do meu celular. Eu já estou com o aplicativo do Waze aberto e bora começar a te falar sobre as grandes novidades de 2026. Olha só, galera, algo bem interessante por aqui. O botão de reporte agora ganhou uma nova funcionalidade de reporte via voz. É isso mesmo. Com a chegada do Gemini, a inteligência artificial do Google, no Waze, você agora consegue conversar com o seu aplicativo, principalmente para reportar problemas. Quando a gente clica então aqui no ícone amarelo, eu vou te mostrar em tempo real, o aplicativo vai ficar nos ouvindo. Então eu posso reportar, por exemplo, de maneira contextual, se há um buraco na via, se há um problema ou se há um perigo. Ele entende de qualquer maneira que você falar. Vamos supor que você está dirigindo e viu um animal atravessando a pista contrária. Você vai poder clicar no botão de reporte, tanto aqui pelo aplicativo móvel no celular, quanto pelo Android Auto, e avisar via voz isso. Não precisa ser um texto genérico. Você vai falar como você visualizou. Eu vi um animal passando na pista contrária e isso é motivo de perigo. Automaticamente ele vai transformar isso em um report, vai mandar para motoristas próximos vão confirmar e aí o aviso vai aparecer para todo mundo. Eu vi um buraco enorme na pista, ou tem um buraco enorme por onde eu passei a mais ou menos 1 quilômetro. Ele vai entender o contexto e vai transformar isso em um report válido para outros usuários, dentro desse senso óbvio de comunidade. Isso aqui é um dos recursos mais interessantes presentes agora no Waze. É algo que vai se engrandecer ainda mais a plataforma, que é muito colaborativa. Lembrando que esse recurso é integrado ao Gemini. E o Waze também agora tem um novo modo de conversação e de pedidos para assistente, que é esse que eu estou mostrando com a flechinha. Lá no canto superior direito, agora a gente tem um ícone de microfone, que já existia em outras versões, mas ele está agora aprofundado. O que isso significa? Ele entende melhor contextos e pedidos que não são genéricos. Antes, com o assistente de voz, tanto no Google Maps quanto no Waze, você tinha que pedir exatamente dentro de um contexto único. Agora não, ele entende pedidos mais complexos e vai conversar com você. Ainda ele não está tão refinado na versão do Waze quanto na do Maps que a gente vai mostrar, mas isso aqui também é bem interessante. O Waze também ganhou um novo modo de notificações e de avisos por voz. Aqui no ícone de som, que fica também no canto superior direito, a gente pode clicar e agora nós temos o modo menos falante. Ele não é um modo apenas com os alertas, mas não é um modo completo de feedback por voz do aplicativo. Você recebe apenas avisos que o próprio Waze entender que são válidos. Como o próprio nome já diz, o Waze vai ficar menos falante e não vai te atrapalhar no seu trajeto. Muitos motoristas reclamavam que o Waze era muito incisivo. Liga os faróis, desliga os faróis, lombada à frente, semáforo à frente. Agora, não. Se você definir o modo menos falante, você vai ter menos reports, menos feedback por voz, o que eu achei bem válido. Outra coisa bem legal é que agora, nos trajetos, por exemplo, eu vou colocar aqui um trajeto aleatório. Ele não tem semáforo aqui nesse trajeto que eu coloquei, mas agora o Waze vai reportar
semáforos. Então, ele vai te avisar que há um semáforo no seu caminho, dependendo de quantos metros faltam para chegar até ele. Isso vai ajudar você, principalmente, nas questões de desaceleração. Isso significa que o Waze agora está preparado para te avisar com mais antecedência de coisas que vão acontecer no seu trajeto. E o semáforo agora está incluído nisso, o que é muito interessante e muito bacana. Lembrando que o semáforo tem que estar reportado por outros usuários, tem que estar válido dentro do aplicativo depois das confirmações para que ele apareça na sua rota. Então pode depender da sua cidade, da localidade onde você ir, que ainda não apareçam os semáforos aqui dentro do aplicativo. E por último, mas não menos importante, agora o Waze tem um refinamento no modo moto. Olha só, galera, que interessante isso aqui. Quando você mexe com o mapa, a gente tem a informação aqui do veículo que a gente está dirigindo. Aqui em informações do carro, a gente tem particular, a gente tem táxi e nós temos o modo moto. Muitas pessoas devem estar se perguntando, mas isso já existia há pelo menos 2 anos. Sim, só que agora o Waze criou rotas personalizadas para motos com inteligência artificial. Então agora o aplicativo vai lançar uma rota para você, dependendo do destino que você colocar, exclusivamente para moto, personalizada, para você ter mais tempo hábil e também para você ter uma digeribilidade melhor até chegar ao seu local, a depender do seu tipo de veículo. Era um refinamento que era muito pedido, muitas rotas de moto acabavam sendo erradas em alguns certos momentos pelo Waze, e agora isso melhorou demais. Você que é motociclista, faça o teste também. E também, algo bem interessante é que o Waze ganhou dentro dos reportes, isso é legal a gente falar, ganhou um reporte de insegurança, perdão. O que isso significa? Quando você vai reportar, agora você consegue ver uma carinha aqui, olha só, de um bandido. Essa carinha aqui significa que há insegurança naquele local. Ou seja, você passou, por exemplo, por um ponto que é um ponto que tem muitos roubos, ou um ponto que tem muitas pessoas circulando e são roubos reportados diariamente por lá. O aplicativo vai te avisar e você pode avisar também, dependendo desse local. Isso aqui também era muito pedido por motoristas, principalmente em grandes centros urbanos. Essas então foram as novidades do Waze. Foram muitas, né? A gente gastou um tempinho mostrando elas. Mas será que o Google Maps tem capacidade para ter esse mesmo tipo de novidades e se assemelhar ao senso de comunidade do Waze? Bora ver como que o Maps ficou. Eu vou abrir ele agora em tempo real. Para você está vendo aqui a captura de tela do meu smartphone, já com o aplicativo do Google Maps. Quando a gente se depara aqui com o Google Maps, logo quando a gente abre ele, a gente vê que ele é mais do que um aplicativo de GPS, eu sempre tenho essa opinião, e talvez seja a mesma que você. Por quê? Ele é um grande hub. E quando eu falo hub, você tem serviços, informações, locais, tudo aqui na palma da mão. Então é como se fosse o globo na nossa frente e a gente tivesse as informações detalhadas de cada um dos locais. Eu coloquei o dedo, girei, botei o dedo, parei, eu vou ter informação daquele local. Olha só que interessante, por exemplo, por aqui. A gente já tem as guias lá embaixo de explorar, a guia de locais salvos, a guia de contribuição, se a gente quer falar alguma coisa sobre aquele local, aquele restaurante, aquele comércio, e a gente tem também a nossa guia de empresa, mais do que um aplicativo de GPS. Então isso já é um ponto de partida para a gente entender as diferenças. Enquanto o Waze é prático, rápido, o Maps é bem mais complexo, mas ele também é fácil no dia a dia, principalmente por um motivo. Olha só, agora quando a gente coloca algum trajeto, eu vou pesquisar aqui e vou colocar um trajeto aleatório que apareceu. Eu consigo agora, quando eu inicio a rota, conversar com o Gemini. Diferente do Waze, que tem apenas um botão de comandos, que é contextual, sim, como a gente explicou, com o Google Maps é diferente. Eu posso falar o comando do Google, eu não vou falar agora para não ativar, e dentro da multimídia eu consigo também, além de falar, apertar no botãozinho do Gemini que está disponível aqui também, olha só. Vou até colocar em vermelho para que vocês possam ver melhor. Lá no canto superior direito, que fica do lado da próxima manobra que você deve fazer no seu trajeto. Quando você clica aqui, o Gemini vai conversar com você, mas o conversar é entendendo todo o contexto. Vamos supor, por exemplo, que eu estou indo até esse local que fica a 1,2 km daqui.
eu preciso saber se há trânsito logo à frente, se eu tenho algum posto de gasolina onde eu possa parar, se eu tenho um hotel onde eu possa dormir, se essa zona é segura ou não é segura. Eu preciso saber dos horários de ônibus logo depois que eu chegar nesse local. Tudo é explicado pelo Gemini. É o assistente mais completo que eu já vi pessoal para viagens. E aqui a gente já tem um ponto muito importante. O Google Maps acaba sendo um companheiro muito melhor para viagens, e até viagens planejadas, porque você consegue colocar rotas, consegue continuar com os mapas offline, então ele não é prático pro dia a dia. Claro que isso aqui é importante pro dia a dia, mas pense em uma viagem longa. Eu que tenho carro elétrico, por exemplo, eu consigo aqui planejar a minha rota utilizando única e exclusivamente o Maps. Eu consigo pedir para que eu possa carregar o carro em um local que tem um hotel próximo, uma pousada, que tem um restaurante, que tem um serviço de conveniência 24 horas por dia. Então, essa integração com o Gemini acaba sendo o principal ponto-chave e de mudança do Google Maps para o Waze. Acabou tendo uma separação muito clara. O Waze é praticidade, radares, pardais, polícia e avisos. E o Maps é um hub completo de serviços, de locais e de conversação para você planejar rotas e também fazer viagens longas. Isso é muito interessante. Então a gente consegue clicar por aqui, falar com o Gemini e receber todas as informações necessárias. Mas o Google também tem algumas firulas aqui dentro do Maps. Você consegue, por exemplo, mudar agora o avatar do seu veículo. É só você vir aqui nas configurações, olha só que bacana. Quando você clica aqui no perfil e vem em configurações, você consegue vir em seu veículos e você consegue mudar aqui o avatar do seu carro, você consegue mudar o avatar da sua motocicleta, o que se torna bem interessante também. Mas outra novidade é que o Maps está trazendo a navegação 3D. Em alguns lugares do mundo já existe, e no Brasil ela está chegando aos poucos. Então agora a navegação aqui no mapa, você já está vendo que há uma diferença aqui. Quando a gente clica para pesquisar, vou botar aquele endereço de novo, ele já não aparece mais como antes, com aquela navegação chapada. Agora a gente tem uma perspectiva melhor, a rua também é avisada na próxima manobra, e a gente consegue ter um caminho melhor traçado. Isso significa que o Google já está preparando o terreno para a navegação em 3D também no Brasil. Lembrando, já existe em alguns países e logo logo chega por aqui. Outra coisa bem importante para a gente finalizar é que o Google também está utilizando o Waze para o Maps. Por quê? Quando a gente recebe reports que não estavam dentro do Google Maps, há um aviso de que esse reporte veio de usuários do Waze. Então o Google utiliza o mesmo banco de dados que ele tem de muitos reportes no Waze para também trazer para o Google Maps, dependendo da complexidade daquele reporte. É claro, a gente consegue por aqui, olha só, no canto inferior direito, a mesma coisa que o Waze, a gente consegue ter por aqui um ícone de report. Então a gente consegue colocar acidentes, lentidão, polícia, obra, faixa interditada ou objeto na via. São limitados os avisos, mas também estão presentes por aqui e recebem do banco de dados do Waze. Galera, essas foram as novidades, portanto, do Google Maps. Agora bora descobrir qual a minha opinião, e eu quero descobrir nos comentários a sua. De qual aplicativo você deve usar no dia a dia? A minha opinião final é que depende do seu tipo de uso. Calma, eu não vou ficar em cima do muro. Eu gosto muito do Google Maps, pessoal, principalmente agora com a integração com o Gemini. As respostas estão muito mais complexas, os pedidos muito mais complexos, e no meu dia a dia, como eu utilizo o carro elétrico, às vezes faço viagens longas, preciso saber onde tem carregadores, sem precisar ficar pesquisando em aplicativos externos, como o PlugShare, por exemplo, que é um aplicativo muito usado por motoristas de carros elétricos, eu pergunto tudo, absolutamente tudo, pro Gemini. E na multimídia com Android Auto isso ficou muito fácil, porque eu dou o comando de voz pro Google e aí eu faço a pergunta, ele já está integrado com o Google Maps. Outra coisa bem interessante é que eu consigo, por exemplo, colocar todo o meu fluxo de trabalho dentro do Gemini. Então, se eu estou no trânsito e preciso ler um e-mail, receber uma mensagem, acessar algum arquivo do Drive ou saber alguma informação dentro do Workspace da minha conta do Google, eu consigo através do Google Maps integrado ao Gemini. Então isso para mim é fenomenal, é algo muito positivo e que ajuda muito. Para viagens longas, o Maps. Já o Waze é para praticidade. Eu utilizo o Waze, sim, quando eu estou em um caminho que eu simplesmente nunca passei. Eu coloco no Waze, eu quero saber onde tem pardais com melhor precisão, eu quero saber onde tem polícia com melhor precisão, eu quero saber
se há algum acidente de trânsito muito grave naquela região ou por onde eu vou passar. Então o Waze acaba sendo o companheiro para isso, para praticidade, porque eu abro o aplicativo, coloco a rota, eu não tenho avisos de contribuição, eu não tenho avisos de vibe local, como o próprio Google aqui tem e traz esse nome. Então eu tenho tudo na palma da mão, direto ao ponto, rápido e simples. Por isso que muitos motoristas de Uber, por exemplo, utilizam o Waze para praticidade no dia a dia e o Google Maps para planejamento de viagens longas. Eu acabo ficando com o Maps porque ele me serve tanto no dia a dia quanto também para viagens longas, mas eu quero saber a sua opinião. E também te dizer que bom que existem os dois aplicativos, os dois da mesma empresa, mas o Google entendeu as necessidades de cada tipo de usuário. O Google Maps vai ser utilizado por um tipo de motorista e o Waze por outro tipo de motorista. Como eu falei, vem aqui nos comentários, deixa a sua opinião e não esquece do like, da inscrição no canal que nos ajuda muito e também de ativar o sininho das notificações para não perder nada, absolutamente nada. Eu te espero em uma próxima, um grande abraço, valeu!